microfone do senhor está fechado, senhor Alexander. E agora vocês estão me ouvindo? O microfone está fechado. Não tem, ele está sem áudio. Né? Está me ouvindo? Agora sim. Boa tarde, senhor Alexander. Acho que minha imagem aqui não está aparecendo. Não, a imagem do senhor está. Estamos me vendo aqui. Boa tarde, o senhor vai bem? Seja bem-vindo. Ah, sim, agora eu estou me vendo aqui. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo. Nós estamos iniciando a sessão da primeira Câmara de Coordenação e Revisão Criminal e, nesta sessão, está pautado um processo do seu interesse e, como o senhor gostaria de se manifestar a respeito, eu fiz aqui a inversão da pauta para que o senhor não fique aí aguardando. Então, eu inverti a pauta e nós vamos julgar agora o seu processo. O senhor entendeu? Entendi. Eu gostaria só que conhecer mais quem está se fazendo presente. O senhor que está falando é procurador de justiça, é isso? Só um minutinho, nós vamos nos apresentar. Meu nome é Ezequiel Neto, sou procurador de justiça e coordenador da primeira Câmara, e o colegiado se compõe também dos procuradores de justiça, doutor Francisco Leite de Oliveira e doutor Maurício Silva Miranda. Está aqui conosco, no plenário virtual, a doutora Érica Cruz, que é a secretária executiva das câmaras. O senhor entendeu? Entendi. Muito bem. Eu vou então chamar a julgamento o processo administrativo 08190 00019, aliás, 08190 000 104/23-51, é um processo com cláusula de sigilo, e por esta razão a nossa sessão ela teve a transmissão interrompida, viu, senhor Alexandre? E eu vou fazer um resumo aqui do relatório. Quando eu terminar o relatório, eu passarei a palavra para o senhor fazer sua manifestação pelo prazo regimental de 10 minutos, entendeu? Entendi. Muito Só que bem. 10 minutos é pouco, viu, doutor? Não. O senhor me desculpe, mas nós temos norma a ser cumprida. A sustentação oral é de 10 minutos apenas. Tá ok. Muito bem. Eminentes padres, eu farei a leitura do relatório, um resumo do relatório, que é o seguinte. Trata-se de procedimento administrativo instaurado em face de representação formulada por Alexander Ramos, alegando ser vítima de estelionato e fraude processual por parte de seu enteado, da ex-companheira e de seu advogado. Consta dos autos que o denunciante fora condenado ao pagamento de indenização e pensão alimentícia vitalícia ao seu então enteado Lucas Alexander Alves Maciel, nos autos do processo que tramitou na jurisdição civil, processo 2013.08.1 008846-6. O recorrente alega que a sua condenação, aquela condenação lá na esfera civil, teria ocorrido com base em processo criminal anterior que respondera no ano de 1998 por maus tratos, cujo feito restou arquivado por falta de provas. Ademais, afirma o recorrente denunciante que durante o trâmite da ação civil teria ocorrido crime de falso testemunho e litigância de má-fé por parte de sua ex-companheira Zulmerice Santana Alves Maciel. Os autos foram distribuídos à primeira Promotoria de Justiça Criminal do Paranoá, notícia de fato número tal, e a douta promotora de justiça, doutora Valéria Marques dos Santos, determinou o arquivamento do feito ao argumento de que, ao longo de toda a narrativa, não teria ela vislumbrado elementos a configurar a justa causa para a persecução penal. Notificado da decisão de arquivamento,
O requerente se mostrou inconformado e apresentou recurso endereçado à Corregedoria Geral. E o doutor Corregedor Geral, não constatando indícios de falta disciplinar por parte da promotora e constatando que a peça se tratava a rigor de um recurso, determinou o encaminhamento dos autos a esta Câmara de Coordenação e Revisão Criminal. Este é o resumo do relatório. Senhor Alexandre, a partir de agora o senhor tem 10 minutos para se manifestar. Com a palavra. Doutores, né? Eu gostaria só de fazer uma pergunta para os demais. Os senhores tiveram acesso na íntegra ao boletim de ocorrência 5393/2020, juntamente ao termo de declaração 1611/2020, feito pela advogada? Deixa eu prestar um esclarecimento aqui para o senhor. O senhor não pode fazer esse tipo de indagação à Câmara. O senhor tem que se manifestar sobre o seu recurso. O senhor não pode questionar se nós tomamos conhecimento deste ou daquele documento, ou desta ou daquela ocorrência. Nós tomamos conhecimento do conteúdo deste processo que estamos julgando agora. Então, o senhor tem 10 minutos para se manifestar acerca do seu recurso. Certo. E o senhor está com a palavra. Vamos lá. Como os senhores bem sabem, eu não sou advogado. O procurador Maurício saiu da linha? Não, estou aqui ouvindo o senhor. Tá, e a senhora Senhor Alexandre, eu quero só alertar o senhor que o tempo do senhor está correndo. O senhor está perdendo o seu tempo. O senhor pediu para fazer uma exposição oral e o faça, mas eu torno a lhe esclarecer. O senhor fale a respeito do recurso que o senhor interpôs. Certo. Entendeu? Tá, vamos lá. Bom, eu acredito que Vossas Excelências tiveram acesso a algumas denúncias que eu fiz no Ministério Público, além dessa. Então, eu vou falar assim, abreviadamente, acerca da minha pessoa. Eu sou militar da reserva, não remunerado, porque eu tive que sair da aeronáutica por conta de algumas perseguições que eu sofri lá dentro, tá? Envolvendo oficiais de inteligência. Talvez vocês não saibam, eu sou responsável por atuar por trás dos bastidores referente à máfia de concurso, orientando os policiais civis em Brasília para desmantelar a máfia de concurso. Então, assim, além de eu ter atuado por trás dos bastidores, orientando e estimulando os policiais civis de Brasília a desmantelar a máfia de concurso, eu também sou responsável por denunciar todos os oficiais da aeronáutica que articularam o apagão aéreo para justificar a privatização dos aeroportos. Inclusive, eu denunciei o procurador-chefe do Ministério Público Militar Federal, o Jaime de Castro Miranda. Trabalhou comigo no CENIPA, 1995. Então, esse processo, ele é fruto de perseguição política militar. Esse processo é uma fraude. E eu estou sofrendo muito por essa fraude. Por isso que eu venho perguntando para os senhores se vocês tiveram acesso às denúncias que eu venho fazendo. Porque até o presente momento vem ocultando as minhas denúncias. As minhas denúncias estão sendo sufocadas. Entende? E eu estou pedindo socorro. Eu preciso de ajuda. Porque eu estou de frente com uma quadrilha organizada, com um poder paralelo que atua em todas as esferas da máquina administrativa, seja no Ministério Público, seja na Procuradoria, seja no TJ, seja nas polícias. E aí eu venho buscando recursos para fazer da forma correta e não estou conseguindo ter sucesso porque está existindo uma campanha de uma meia dúzia de promotores para ocultar essa situação. Entende? Se os senhores tiverem tido acesso ao relatório policial, o policial não fez investigação nenhuma. O relatório dele, ele falou como se fosse um juiz. Cadê as investigações? Não houve investigação. Aí o que acontece? Eu tive que fazer uma investigação paralela. Se os senhores tiverem tido acesso aos vídeos provenientes fruto das investigações, você vai ver que isso é uma fraude. Outra situação que eu quero falar para os senhores... O doutor Arlindo, que fez o relatório fraudulento, da perícia fraudulenta dele, eu tive conversando com 5 peritos da mesma escola dele. Estudaram junto com ele, cujo professor era o doutor
doutor Pratese, todos eles ficaram escandalizados. E eles ficaram mais escandalizados depois que eles viram o vídeo, fruto proveniente das investigações. Então, eu sou vítima de uma perseguição política e militar. Querem me pegar, querem me prender, querem forjar crimes contra a minha vida. E isso aí foi depois que eu gravei um vídeo na internet, preocupado com os policiais civis de Brasília que estavam sendo mortos. Todos eles que estavam envolvidos na investigação, que estouraram a máfia dos concursos. Está na minha denúncia, na minha primeira denúncia, que foi ocultado por um funcionário chamado João. Ele ocultou, ele engavetou, eu tenho gravações dele. João Gaeco. Está aqui o número da matrícula dele, ó. Só um minutinho, por gentileza. Matrícula 4050. Todos conhecem o João Gaeco. Por que ele ocultou? Por que ele engavetou? Eu tenho costume de falar o seguinte, eu não sou advogado, mas a narrativa é minha. E a parte técnica é de vocês. Eu sei como funciona o trabalho do Ministério Público. Fui lá, procurei, conversei com ele, falei, meu irmão, tá aqui, ó, essas aqui são as minhas palavras. Eu não estudei para isso, mas eu quero que você leve adiante. O que aconteceu? Ele engavetou a minha primeira denúncia, porque ali eu vinha relatando ponto a ponto o que eu vinha sofrendo. E nada foi feito até o presente momento. Absolutamente nada. Entende? Eu estou sofrendo, senhores. Foi uma fraude, tudo com a única intenção, assassinar minha reputação. Tem muitos detalhes que tem que ser revistos nessa situação, que a hora que vocês mergulharem nas investigações, vocês vão ficar estarrecidos, escandalizados. Só para vocês terem uma ideia, em 1998, quando aconteceu essa situação toda, eu fui para a delegacia, na primeira DP, registrei uma ocorrência. Essa ocorrência policial sumiu, igual aconteceu com a primeira denúncia que eu fiz para o João do Gaeco. Simplesmente não avançaram com as investigações. Liguei para ele e falei, meu irmão, em que pé que estão as investigações? Não, tá aqui, eu não levei adiante. Engavetou, cometeu crime. Quer dizer, na época que eu mergulhei nas investigações lá no HMIB, nos corredores da morte, chegaram aos meus ouvidos que estava acontecendo um tráfico de órgãos humanos. Tráfico de órgãos humanos, eu registrei a ocorrência, sumiu. Me deram um papelzinho, fui lá, cadê a ocorrência? Sumiu a ocorrência. Né? Me deram um papelzinho. Eu perdi esse papelzinho, mas eu fui lá, dei meu nome como qualquer outro cidadão, simplesmente não acharam a ocorrência. Aconteceu a mesma coisa com o vídeo que foi produzido, fruto das investigações lá na HUB, Hospital Oftalmológico de Brasília. Se o senhor tiver acesso a esse vídeo, vocês vão ver a gravidade. Eles sumiram o prontuário, o arquivo. Querem ocultar o quê de quem? Querem ocultar um escândalo de nível internacional, de repercussão nacional e internacional? Entende? Onde é que se tem uma indenização dessa de quase 2,5 milhões? Dando moral por 2,5 milhões? Eu estou sofrendo, doutores. Eu não posso continuar com essa carga nas minhas costas. Essa cruz aí está sendo pesada. Isso aí é fruto proveniente da desinformação. Ninguém está investigando, ninguém quer se aprofundar. O que está acontecendo? O que está acontecendo, senhores? Eu sou vítima de uma organização criminosa, envolvendo generais, brigadeiros, envolvendo comando da Marinha. Até quando que eu vou sofrer isso? 25 anos, desde 1995, sofrendo essas perseguições até o presente momento. Volto a repetir, eu gravei um vídeo na internet, 2011, preocupado com os policiais civis que estavam sendo assassinados. Logo após eu gravar esse vídeo, 2013, ressuscitaram um processo que estava morto na vara criminal. E olha que eu ainda estive lá conversando com a promotora Ana Cristina. Falei, promotora, doutora Ana Cristina, olha o processo lá da 4ª Vara Criminal. Ela não olhou. Porque se ela tivesse olhado o processo da 4ª Vara Criminal, que foi arquivado por falta de provas, não tinha indícios o suficiente para me incriminar em nada, ela não teria avançado com esse processo fraudulento. Aí, quer dizer, eu estou pedindo uma investigação para apurar e não querem fazer. Não querem. O que está acontecendo, doutores? Será que, além de eu ser vítima, qual vai ser a próxima vítima dessa organização criminosa? O senhor tem 1 minuto, viu?
Eu não tenho mais nada para falar. O que eu tive para falar para vocês, não dá para. Aliás, o que eu tenho para falar para vocês não vai caber em 10 minutos. Eu tenho muitos detalhes para contar para vocês. Eu mandei o vídeo das investigações feitas pelo detetive, mandei o vídeo do HUB, mandei outras informações. Quer dizer, eu fiz toda a investigação necessária para colocar nas grades quem está envolvido por detrás disso. E não querem avançar. Os senhores podem prosseguir, eu já finalizei. Muito bem. Vou passar ao voto. Só para finalizar, viu, doutor? Eu denunciei todos os oficiais da aeronáutica que articularam o apagão aéreo para justificar a privatização dos aeroportos. Só para destacar isso aqui. Cometeram crime de guerra. Crime de guerra. O nosso Código Penal brasileiro prevê o fuzilamento desse povo que está traindo a nossa pátria, que está traindo nós, brasileiros. Os senhores podem... Seu tempo está encerrado, viu? Está encerrado. Está encerrado. Muito bem. Vou ao voto. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Da detida e meticulosa análise de todo este procedimento, não se constata qualquer justificativa idônea a alterar o entendimento da douta promotora de justiça que assim se manifestou, aspas. A argumentação invocada guarda relação com os fatos ocorridos no processo que tramitou na Vara Civil do Paranoá, processo 2013-08-88846-6, no qual Alexander teria sido condenado ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo e R$100 mil a título de danos morais. Não conformado com a sentença condenatória, Alexander recorre à instância criminal com o escopo de tentar reversar o resultado do processo, trazendo à baila argumentos que, segundo seu entendimento, poderiam vir a reverter a condenação. A sustentação ora produzida foi ou deveria ter sido objeto de recurso junto à instância superior visando alcançar o fim colimado ou se relacionar intimamente com o objeto da causa, diz a promotora. E prossegue Sua Excelência. Observamos que Alexander apresentou contestação e réplica no processo em referência, ocasião em que invocou ou poderia ter invocado os argumentos que agora apresenta, a fim de demonstrar sua perspectiva dos fatos. Se houve fraude, falsa perícia ou prevaricação, tais referências poderiam e deveriam ter sido tratadas ao longo das peças processuais para formar a convicção do juízo. A promotora está se referindo aqui à ação civil que foi julgada e a sentença do juiz transitou em julgado. Doutor, só me desculpe. Eu fui traído por 5 advogados. Os 5 advogados foram aliciados de forma a serem convencidos a cometer erros propositais no processo. Se o senhor continuar, eu vou lhe cortar a palavra. Eu mando retirar o senhor do plenário. Ok. Nós temos aqui um regimento interno a ser cumprido e, por favor, o senhor respeite a Câmara de Coordenação. Prossigo. Ademais, em se tratando da prática de crimes, tanto o órgão ministerial quanto o juízo que atuaram no processo, se vislumbrasse a ocorrência de infração penal, procederia ao encaminhamento das peças processuais pertinentes para instauração de inquérito policial ou para a ciência da coordenação do MP, o que não sucedeu. Ademais, os argumentos ora invocados não seriam capazes de ofuscar ou ferir o trânsito em julgado da sentença prolatada. E conclui a promotora: a esfera penal não serve de instrumento de revisão das decisões emanadas da esfera civil. Fecho aspas. Prossigo no voto. A referida ação judicial, processo civil, seguiu os trâmites em conformidade com o que preconiza o Código de Processo Civil, tendo havido a oitiva das partes, a exibição de provas, perícias, realização de outros procedimentos, tudo sob a vigilância do juiz. Digo eu que é improcedente a alegação de fraude processual ou litigância de má-fé, cabendo destacar-se que no julgamento do mérito da causa,
o requerente foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais e pensão alimentícia mensal vitalícia. A sentença civil transitou em julgado e não pode ser revista na seara criminal, notadamente não existindo justa causa para a respectiva persecução. Caso queira, o recorrente poderá constituir advogado e se valer de ação rescisória prevista nos artigos 966 a 974 do Código de Processo Civil para ver desconstituída sua condenação na esfera civil. Ante o exposto, com suporte no artigo 171, inciso 4 da Lei Complementar 75/93, conheço do recurso e nego-lhe provimento com consequente homologação da acertada decisão de arquivamento do feito ao voto. Como vota o doutor companheiro Maurício Miranda? Olha, realmente as duas áreas a gente não pode misturar. A parte penal que está sendo alegada, eu, pelo menos, não consegui alcançar, né, nenhuma possibilidade de inserção num julgamento na área civil. Não caberia. Não caberia. Daqui para frente, dentro da área de processo civil, só ação revisional. Não cabe ação rescisória. Não cabe outra medida. Não tem como você utilizar de um processo ou de um recurso a nível de Câmara de coordenação no sentido de tentar modificar uma decisão civil que já transitou em julgado. Então, eu acompanho aí os argumentos do nobre relator e mantenho a decisão de arquivamento. Como vota o doutor vogal Francisco Leite de Oliveira? Está sem som. O colega está sem áudio. Pois não, desculpe, excelente. Bom, boa tarde a todos. Na realidade, aí nós temos não apenas uma diferença de instâncias, como uma diferença de sedes recursais. Quer dizer, nós temos instância civil e criminal, diferenciadas constitucionalmente, e temos uma diferença da área de atribuição da Câmara Criminal, que se resume, se restringe à promoção do membro do Ministério Público e a decisão judicial. Não é? De maneira que, nessa sede, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Eu vou proclamar o resultado. A primeira Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal, por unanimidade, acompanhou o voto do relator pelo conhecimento e improvimento do recurso e consequente homologação da decisão de arquivamento nos moldes do pronunciamento levado a efeito pela nota promotora de justiça. Esse é o resultado. Agora, senhor Alexander, deixa eu lhe fazer uma pergunta, antes de liberar o senhor aqui da sala de julgamento virtual. Por que é que o senhor, através do seu advogado, não recorreu dessa sentença lá na vara civil? Doutor, eu vou falar mais uma vez. Eu fui traído por 5 advogados. Eu denunciei eles no TED de Brasília, só que o TED de Brasília está pior ou igual ao TED de São Paulo. E o TED de São Paulo, a Polícia Federal está prendendo um monte de gente lá. Eles cometeram erros terríveis. Eles foram convencidos a cometer erros propositais para me perder o processo. Eu entrei no desespero. Eu estou desesperado. Eu não estou conseguindo achar um bom advogado para atuar nessa área. O Brasil é o país que mais tem advogado no mundo, porém o TED está cheio de reclamação. E aí eu procuro o Ministério Público. Antes de procurar o Ministério Público, eu procurei a AGU. E a AGU falou que era dever obrigação do Ministério Público entrar com essa ação de rescisória. Então, um fala uma coisa, outro fala outra. Eu vou averiguar tudo isso. Então, eu estou perdido. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui para o senhor. O Ministério Público não pode atuar como seu advogado. O Ministério Público atua na tutela de direitos coletivos da sociedade, da população. Isso. O Ministério Público não tem legitimidade para cuidar de interesse personalíssimo do senhor. Entendeu? O primeiro ponto que o senhor... O caso seria a Defensoria Pública. Se o senhor suspeitava
que estava sendo, como o senhor coloca, com suas palavras, traído pelos advogados, o senhor poderia ter se valido, inclusive, da Defensoria Pública, que poderia lhe ajudar, inclusive, gratuitamente. Não é? Então, o primeiro ponto foi exatamente essa. Eu fiquei com a dúvida, por que será que esse cidadão não apelou, não entrou com recurso de apelação contra a sentença do juiz lá nesse processo civil? Mas eu quero dizer para o senhor que nem tudo está perdido. O senhor pode se valer de um advogado de sua confiança, que aqui em Brasília tem mais de 60 mil, e não é possível que não exista um a quem o senhor possa confiar e entregar este advogado à procuração para ele mover uma ação rescisória dessa sentença que o senhor diz que foi uma sentença injusta e fundada em toda essa sorte de irregularidades. Entendeu? O que não pode é o Ministério Público fazer isso em seu lugar, pelo senhor. O Ministério Público não tutela direito individual. Entendeu? E a Câmara de Coordenação e Revisão, para que o senhor entenda bem, já que o senhor é leigo em direito, a Câmara de Coordenação e Revisão, ela tem sua atuação limitada à análise da decisão de arquivamento desse procedimento lá pela promotora, procedimento onde o senhor disse que a sua condenação no processo civil havia resultado de falso testemunho, entendeu? De fraude processual. A promotora não vislumbrou elementos a caracterizar tudo isso aí e mandou arquivar. Em fazendo isso, ela é obrigada, por força de normas internas, a submeter a decisão de arquivamento à Câmara de Coordenação, à Câmara Revisora. E eu quero dizer para o senhor que não é raro, aliás, é frequente a Câmara discordar de decisões de arquivamento de procedimentos feitas por promotores de justiça. Quando a Câmara discorda, ela rejeita o arquivamento e já designa outro membro para atuar naquele processo. Mas, neste caso do senhor, a Câmara se convenceu de que realmente não há os mínimos elementos a autorizar uma investigação criminal para apurar o que o senhor alega que teria ocorrido no processo civil. Então, fica esse esclarecimento. O senhor pode contar com o Ministério Público, sim. O senhor pode contar com o Ministério Público, mas pode contar com o Ministério Público em situações que o Ministério Público possa lhe atender, não para cuidar de interesses personalíssimos do senhor, porque a lei não nos dá essa legitimidade, viu? Então, eu agradeço. Como é que é o nome do senhor, doutor? Como? Qual é o nome do senhor? Ezequiel. Ah, o senhor Ezequiel. Ezequiel Neto. Isso. O senhor. Diga. Ezequiel. Diga, Maurício. Diga, Maurício. Você está encerrando? Antes de ser encerrado, até só uma palavra. Eu vou tentar ser bastante objetivo. Eu estou notando que o senhor Alexander ele está bastante, vamos colocar assim, abalado psicologicamente por todos esses fatos. Sim. Eu acredito até que da maneira como ele se encontra, da maneira como ele está, né, e com todos esses fatos que aconteceram, que ele está relatando de todo, um argumento que ele pode usar até na defesa dele é que momentaneamente ele pode estar até mesmo incapacitado de fazer a sua própria defesa. Por conta de... Porque, veja, hoje mesmo o senhor se manifestou aqui, né, a gente percebe que o senhor está abalado, que o senhor está querendo justiça, mas a concatenação dos fatos, como o senhor está apresentando, mostra justamente este abalo que o senhor está e prejudica o senhor. Então, o senhor fazer uma consulta direitinho, verificar se hoje, como é que o senhor está psicologicamente, porque talvez o que tenha prejudicado é que todo esse nervosismo que eu tenho sido submetido, essa pressão psicológica, tá, tenha diminuído a capacidade do senhor de atuar diante da realidade e prejudicar o senhor nos seus direitos. Doutor, você vai me desculpar, Bem. mas eu vou discordar do senhor. Eu estou exaustado.
Isso se chama exaustão. Pois é. Porque, juntamente com o pedido que o Ministério Público, ao meu ver e ao ver da advogada, teria o dever e a obrigação de entrar com a rescisória. Mas também ali tem crimes que tem que ser investigados pelo Ministério Público. Por exemplo, nas investigações, o agente de investigação descobriu que o Agamenon, que foi expulso da Polícia Civil, que foi preso, que atuava no ML, inclusive dando cobertura para os médicos, né? O amigo dele que foi... Mas, Alexandre, eu estou falando para o senhor, o que estou falando é para o seu bem, é uma tese que o senhor pode sustentar. Não é questão de reverter os fatos, o senhor entendeu? Eu estou dizendo que o senhor está muito abalado por esses fatos. Isso aí, às vezes, prejudica a gente no nosso raciocínio, na exposição das ideias. Sim, doutor, mas é uma coisa que... Quem não fica abalado com uma situação dessa? Um dano moral de 2 milhões de euros. Um escândalo. O que eu estou dizendo é que isso aí pode favorecer o senhor no recurso. Maurício, eu acho que o caminho que o seu Alexandre deve seguir é o seguinte. Primeira coisa, é constituir um advogado de sua inteira confiança. Constituído um advogado de sua inteira confiança, o advogado vai analisar este processo lá na vara civil, processo que já deve ter sido arquivado porque a sentença transitou em julgado porque não houve recurso. O advogado vai pedir o desarquivamento desse processo, vai analisar esse processo e verificar se, no caso, existem aqueles pressupostos lá do Código de Processo Civil para entrar com uma ação rescisória. E aí, eu não vou nem lhe perguntar, seu Alexandre, quem foi que deu essa informação para o senhor, que o Ministério Público estaria obrigado a entrar com essa ação rescisória em seu favor. Eu não vou nem lhe perguntar, porque a pessoa que lhe falou isso não entende absolutamente nada de direito. Porque se ela entendesse um pouquinho, ia dizer para o senhor o seguinte: olha, senhor Alexandre, o Ministério Público não tem legitimidade na lei. A lei não confere ao Ministério Público poderes para entrar com ação rescisória para desfazer essa sentença contra o senhor. Tem que ser através de um advogado. Mas vamos supor que o senhor não tivesse condição de constituir um advogado. A Defensoria Pública faz isso. E eu quero dizer uma coisa para o senhor. A Defensoria Pública, em muitos casos, e os meus 2 companheiros aqui na tribuna vão concordar comigo, a Defensoria Pública, em muitos casos, faz um trabalho até muito melhor do que certos advogados que estão atuando aí no foro. Então, é isso que o senhor deve fazer, entendeu? E, mais uma vez, eu agradeço a sua presença, eu ouvi atentamente a sua exposição. Acho que o senhor realmente está estressado, abalado com toda essa sorte de fatos e situações que tem lhe abatido, mas eu quero que o senhor compreenda aqui, né, que a nossa atuação, enquanto órgão revisor, ela está limitada a verificarmos o acerto ou desacerto da decisão de arquivamento da promotora e, no seu caso, o colegiado, à unanimidade, entendeu que a promotora proferiu uma acertada decisão de arquivamento. Érico, por gentileza, você restabelece a sala de julgamento. Seu Alexandre, boa tarde. Que Deus lhe proteja e abençoe. E, Érica, quando der para seguir, você me avisa, por gentileza. Tem que introduzir na sala a senhora que está interessada naquele processo.